Olá, pessoal. Bom domingo. Domingo, hoje, dia 19/7/2026, último dia da Copa do Mundo de Futebol. E quem, como eu, não queria tanto torcer pelo Brasil hoje, ia ser um dia espetacular. Já estou sem voz antes, mas enfim, não foi por gritar pelo Brasil. Enfim, torcer, torcer. É o que todo mundo gosta, né? Cada um escolhe aquilo que gosta, e dentro de família, às vezes, pessoas têm diferentes gostos, né? Imagina como deve ser difícil. E, de qualquer maneira, vamos torcer para que o melhor ganhe. Eu sempre acho isso dentro de uma competição. Nem sempre é verdade, especialmente em futebol que nos surpreende a cada vez, como no jogo de ontem entre França e Inglaterra, né? Muito surpreendente aquele jogo. Mas enfim, vocês viram que eu passei quase 2 semanas sem fazer nenhum tipo de gravação aqui para vocês. Mas logo no começo do mês eu peguei uma bronquite que quase se virou uma pneumonia, enfim, aquelas coisas cardiorrespiratórias, porque eu já estou com uma certa fragilidade cardíaca, que diminui também a função né, da respiração e a parte respiratória, e acaba assim, começo com uma tosse, achando que, bom, eu vou tomar um antigripal e um xaropinho e não sei o quê, mas a coisa piorou bastante. E como eu tenho fragilidade mesmo nessa parte respiratória, né? Acabei ficando sem voz, me prejudicando até nas minhas aulas, mas eu consegui dar segunda e terça, não esqueçam, eu tenho um curso de formação, tá? E um curso de astromedicina, que já está em andamento, é, na DM Astro, pela internet, tudo gravado, com aulas gravadas, com PPTs, né? Então, se vocês quiserem, se interessam, vocês já mandam aí, mandam, escreva aqui embaixo, eu deixo sempre o meu contato, ou entre na DM Astro, que vocês lá também têm eh, todas as informações para os cursos, inclusive o próximo que virá, que é uma surpresa, tá? Mas vamos falar de hoje. Então, hoje tem uma coisa muito engraçada que acontece às vezes, que não é engraçado, eu acho que não existe coincidência nesse mundo, né? Essa semana, primeiramente, a coisa mais importante da semana, claro, né? Que se eu não falar que é a mais importante, os leoninos vão reclamar, porque quando o Sol resolve ingressar no signo de Leão, que é o signo que ele rege, o nosso astro maior, né? Nossa estrela maior, a estrela da nossa energia, da nossa razão de vida. Então, é realmente uma coisa notável. Isso vai acontecer essa semana, no dia 22 de julho, às 2h26, desculpa, às 16h13, no horário oficial do Brasil. Não é o horário GMT, não esqueça, né, que é a zero de Londres. Lembre-se que, né, não é todos os anos que o Sol entra num signo no mesmo horário, às vezes até nem no mesmo dia. E antes, logo no momento, antes desse ingresso, a Lua estará na fase crescente no dia 21 de julho, portanto, um dia antes, a 28 graus do signo de Libra. Então, é uma configuração bastante importante. Então, antes de começar a falar sobre a semana mesmo, e os efeitos dessa semana, eu vou compartilhar com vocês a figura que o aplicativo me deu nesse meu momento, quando eu abri o computador e o meu aplicativo para poder fazer essa live, essa gravação. E eu gosto de olhar, porque eu sempre acho que o céu sempre me dá alguma mensagem, uma mensagem que às vezes, quando eu escrevo e preparo os horóscopos, que é sempre com uma semana de antecedência, não vi. Gente, olhe que figura está no céu neste momento. Que figura fantástica é essa? Como é que o céu consegue trazer para nós tanta informação?
né? Vocês estão vendo que é uma figura geodésica, né? Formada por cestas, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Sete. Se você partir daqui, vamos partir do momento do ascendente, né? Signo ascendente que está aqui, né? Dependendo desse horário, tá? Então, ó, dá um sextil com a lua de Libra, outro sextil com Júpiter, tá? O Sol não está realmente envolvido, mas como ele está pertinho de Júpiter também, fala de algum acontecimento importante, até justamente no mundo do esporte, porque o signo de Leão, e Leão está lá no ascendente, mostra esse momento especial que envolve, né, também esse signo. Aí tem um outro sexto com Urano, tá? Aqui são os planetas lentos, Júpiter, Urano. Depois ele desce, vai se encontrar com Netuno, e Netuno vai se encontrar de novo. Então ele forma essa figura de seis lados. Além disso, se vocês forem olhar, forma também aqui, ó. É um sinal, esse sinal a gente chama ela de pipa, porque é como se fosse uma pipa, aquela que a gente empena, né? Que é feita, que as crianças, né, fazem voar no céu. Uma está indicando a lua, ou seja, um momento de grande confraternização, e podemos aproveitar para rezar pela paz mundial, para que as pessoas se entendam, para as pessoas conversam, né? A outra está virada para Netuno. Ó, novamente, nós estamos falando também de uma ponta que nos aponta para o lado espiritual, tá? Dessa figura. Essa figura, para mim, ela é fantástica. Existe também a figura que eles chamam de basket, ou panier em francês, que seria um recipiente que contém as outras coisas. Sempre são figuras, quando acontecem essas figuras, são figuras que o céu parece que nos manda um recado importante. O que é que você está colocando dentro dessa caixa, desse recipiente, para você guardar? Né? O que que te convém mais guardar e o que que te convém mais se libertar, tá? Até porque tem, de novo, aqui tem outra pipa marcada com Urano. Então, todos esses planetas, além de tudo, estão em 4 graus, tá? E agora, hoje, nesse momento, 4 graus. Tem que tomar alguma coisa quente, porque senão eu paro de falar. Ah, e hoje tem live, a live sobre o eclipse do dia 8 de agosto. Um eclipse importantíssimo, um eclipse solar total que acontece no signo de Leão, né? Signo de Leão total. Vai envolver alguns países importantes, como Groenlândia, o norte da Europa, Espanha, enfim. Eu vou falar sobre isso e sobre a importância que isso vai ter para nós, para os leoninos, para os aquarianos, né? Os outros que fazem quadraturas, portanto, são escorpiões e touro, mas vou falar sobre todos os signos e sobre o seu também. Então, esteja presente na nossa live das 20 horas, no canal da DM Astro e aqui no meu canal do YouTube, tá? Mas voltando a essa configuração tão especial, né? Eu acho especial, porque quando você abre, todo mundo essa semana falou, muitos colegas meus falaram dessa figura, né, foi um dos astrólogos franceses muito conhecidos, André Barbeau, que falou disso, né, que não é uma configuração que acontece sempre. Acho que a última que aconteceu assim, exatamente há 1.500 anos. Não, em 1500, desculpe. Ah, quando descobriram o Brasil, tá? Hum.
Quem sabe esse ascendente Sagitário que tem uma ligação, né, esse eixo aqui que tem uma ligação com os Estados Unidos, seja um momento de dar um início, um start, uma nova era, dar para nós uma esperança de um momento realmente de pacificação, né? Essa semana teremos também em 3 momentos a Lua estará fora de curso. Aliás, ontem ela estava fora de curso, quando aconteceu aquele jogo entre Inglaterra e França. Eu até fui olhar, porque eu falei, gente, parece que eles estão correndo, cada um corre para um lado, mas parecia que eles estavam fora de sintonia, né, em certos momentos. Mas no primeiro tempo foi mais a França, no segundo tempo depois foi a Inglaterra, depois volta. E aí eu falei, o que que está acontecendo no céu? Aí eu fui olhar o céu e realmente a Lua estava fora de curso. Os eventos públicos ficam estranhos, né? Quando acontece essa Lua fora de curso, que é uma Lua que não faz aspecto com nenhum planeta. Ou seja, o momento em que ele está num signo, ela faz aspecto com algum planeta, né, por causa do grau onde ela está, e depois ela sai daquele lugar. Quando ela sai, ela até encontrar o próximo planeta num outro signo, ela fica sem aspectos, ou seja, fora de curso. É, então, essa semana nós temos em Escorpião, já no dia 21, tá? Escorpião, não esqueçam que rege os órgãos genitais e reprodutores, parte sexual, tá? Então, o Sagitário, quando entra no dia 23 rege as coxas e as nádegas, mas também mexe com a pressão e a circulação e com o fígado. E Capricórnio, que entra no dia 26, que é o regente da parte de articulação e da parte dos ossos, né? E das estruturas do nosso corpo, e que vai entrar do dia 25 ao dia 26, praticamente meio-dia de um dia para o outro, né? E que rege também os joelhos. E quando falo dessa parte aí, por causa que é sempre bom evitar operações cirúrgicas ou outras coisas importantes nesses signos que estão indicados pela Lua em trânsito. Eu, inclusive, estou dando curso de astromedicina e tem alguns médicos fazendo comigo, que eu acho assim admirável, porque eu já dei esse curso outras vezes, nunca tive a honra de ter médicos, o que me dá muita responsabilidade também, né? Apesar dos estudos e ser uma coisa que eu estudo há muito tempo, é muito importante eu ter o feedback de alguém, né, que é da medicina tradicional. Não é somente, por exemplo, um homeopata, os homeopatas são mais abertos a essas informações, porque eles enxergam o ser humano como um todo. E também eles conseguem relacionar quais são as fragilidades que a gente tem conforme nosso temperamento. E o nosso mapa astral indica muito claramente quais são as áreas da nossa vida aonde temos mais, mais propensão, né, em desenvolver patologias ou também ter acidentes, né? E essa semana, graças a Deus, Mercúrio vai terminar a retrogradação, ou seja, assim que o Sol entrar em Leão, a dia seguinte, o Mercúrio termina a retrogradação. Depois, Vênus está em Virgem, tá? Meio de Virgem. O Marte transita meados assim, entre 14 e 18 graus de Gêmeos. Então, de novo, aquela coisa da aceleração na hora de pensar, de falar, tem que tomar muito cuidado com acidentes, porque Marte está em Gêmeos, Gêmeos rege a circulação, tá? E, e Júpiter que está em Leão, tá? Que está logo no comecinho, aí entra a história dos 4 graus. Júpiter em Leão, Urano em Leão, Urano em Gêmeos em 4 graus, Netuno em Áries em 4 graus e Plutão em Aquário em 4 graus. E aí entrou agora essa configuração que botou a Lua a 4 graus de Libra e o ascendente a 4 graus
é, de Sagitário. Gente, é um momento muito auspicioso para a gente lançar algo novo, para a gente se focalizar em algum objetivo maior, sabe? Porque realmente essas grandes mudanças que ocorrem, que impactam a vida de todo mundo no nosso cotidiano, elas são preparadas antes no céu, né? É o que está embaixo é como o que está em cima, nós somos o reflexo, o micro, ele reflete o macro, então, quando algo acontece na Terra, é porque algo estava já sendo preparado e delimitado no céu. Então, a primeira grande mudança, nós falamos que é do Sol, signos de fogo fixo, portanto, podemos pensar em obter um objetivo no qual nos valorizemos, porque uma coisa importante do signo de Leão é a autovalorização. Eu costumo, nos meus cursos, associar, né, algumas lendas mitológicas. Nesse caso, eu gosto de associá-lo à renda do rei Arthur, né, e a espada do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, porque ela descreve muito bem o arquétipo leonino, especialmente quando a gente fala da, eh, do bom rei, né? Aquele que se circunda de amigos fiéis, que dá a todos a possibilidade de se expressarem, de ser amigos. Porém, ele não aceita a traição. Aliás, quem aceita, né? Não é só que traição que eu falo entre marido e mulher, não é isso, entre um namorado, namorada, né? Não, não é isso. É aquela traição de você confiar em alguém, esse alguém não corresponder àquilo que você ofereceu, né? Com essa confiança, muitas vezes a gente abre o coração, abre nossa casa. E como assim que você não vai ser, né, ter esse reconhecimento para a vida inteira? Uma outra coisa que eu gosto de lembrar é a história do leão, que tinha um leão numa floresta que urrava de noite, ele, né, ronronava, gritava, e todo mundo se apavorava, porque ele era bravo e ninguém entrava mais lá nessa floresta, nessa mata. E um dia uma criancinha de uns 4, 5 anos, pequenininha, sai da casa, provavelmente ele ouvia aquilo e percebeu que era um lamento, né? E ele entra dentro da floresta, né? Ficou todo mundo apavorado quando o menininho voltou vivo. E o que que o menininho tinha ido fazer? Ele foi lá pertinho e viu que o leão, ele estava tentando arrancar um espinho que tinha entrado dentro da pata dele, né? Coisa mais linda que são as patas dos gatos, né? Os felinos também. Essa coisa que parece redondinha e tudo, mas que esconde umas unhas terríveis. Só que ele não conseguia, né? Porque a boca dele não é feita para arrancar isso. E a criança foi lá e arrancou. Arrancou, provavelmente o leonino virou as costas e foi embora, foi, sei lá, se consolar. E a criança foi embora. Anos e anos e anos depois, essa criança grande, adulta, né, reencontrou o leão, que foi abraçá-lo, né? É esse tipo de generosidade que eu falo, que é uma coisa do arquétipo leonino. Então vamos pensar, quando você faz alguma coisa para alguém, você espera alguma coisa em troca? Você sempre está colocando isso, eu dou, eu tenho que receber na mesma quantidade, porque o cosmo não te devolve às vezes com a mesma pessoa ou da mesma forma, né? O que você faz de bem hoje virá para você amanhã de outra forma, quando você estiver precisando. Então, essa é a lição que eu estou querendo dar para vocês hoje, para vocês refletirem. E, ao mesmo tempo, esse Júpiter em oposição a Plutão, que vocês viram ali né, no desenho do céu, ele também fala de uma coisa porque Plutão, ele é possessivo, ele é controlador, mas ele também te dá chances. Ele diz assim: olha, você não pode tudo, confie, mas não espere demais daquilo que você merece.
Eu acho que essa semana será uma semana de braço de ferro entre grandes poderosos da nossa Terra, tá? Porque realmente o Júpiter, ele, como o rei do Olimpo, e o fato do Sol ter entrado em Leão, com essa oposição, ele está falando isso. Nós, juntos, somos mais fortes. Acredite, não sozinhos podemos fazer a diferença. Quanto mais, quanto mais nos unirmos, tá? Do ponto de vista aquariano, Plutão está em Aquário, tá bom? E a palavra que eu sugeri essa semana para nós pensarmos é em tradições. O que que você recebeu de sua família que realmente você está levando para frente, né? Você está é, reverenciando, você está trazendo para os teus filhos, para os teus netos, né? O que que você vai deixar daquilo que você recebeu? Então, é isso que eu quero deixar como reflexão. E eu espero vocês hoje, tá? Podem se inscrever aqui no meu canal, porque a gente transmite tudo ao mesmo tempo, da ADM Astro, ou aqui, e até nos canais de dois outros colegas, que também dão aula lá no nosso na nossa escola virtual. Então, é isso. E não esqueçam que esse horóscopo está sempre escrito no portal de autoconhecimento, é, Somos Todos Um, com o qual eu contribuo há 26 anos. Tá bom? Muito obrigada. Aguardo você hoje à noite. Não esquece de ativar o sininho. Namastê. Fique com Deus.